Agora 8h39 pelo horário de Brasília. É hoje, hein? Campeonato Brasileiro 2025 começa e já tem transmissão da Band News FM neste sabadão para os ouvintes de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Goiânia e Manaus. Tem São Paulo e Sport a partir das 6h30 da tarde. Transmissão. A gente vai ter reforço aqui na equipe da Band News FM. E para conversar conosco sobre a expectativa para esse Brasileirão, a gente está na linha com o comentarista da Rádio Band News FM, com o Leonardo Fontes. Léo, bom dia para você, como vai? Tava com saudade do Brasileirão? Bom dia, Carla, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Band News FM. Tava com muita saudade mesmo, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente curte bastante, né? O campeonato que é o campeonato de maior regularidade do Brasil hoje, e que premia, né, sempre os melhores trabalhos do ano. Os estaduais terminaram, um torneio mais curto, que tem mata-mata, que podem acontecer surpresas, e na Copa do Brasil e Libertadores também, né? O Campeonato Brasileiro, ele geralmente premia os melhores trabalhos em geral, dentro e fora do campo, né, com times que contrataram bem, que trabalharam bem o ano inteiro, que tem os melhores elencos. Então eu estava com saudade, sim, do Campeonato Brasileiro. E vocês aí? Olha, teve bastante emoção na final do Campeonato Paulista, né? Então, os estaduais, eles vão ajudando, né, Débora? Daquelas pílulas, assim, de... E vão criando uma expectativa, emoções, né? Mas sabe como é, né? Em um segundo tudo pode mudar, imagina só num campeonato. Quero te ouvir, Léo, em relação aos favoritos. Quem tem mais chances? O que pode mudar no desenrolar desse campeonato que está só começando? Quais apostas a gente pode fazer? Ô, Débora, a gente tem um campeonato brasileiro esse ano diferente, né? Porque ele vai ter uma pausa para o Super Mundial de Clubes e ele termina praticamente no Natal, né? Na segunda quinzena ali de dezembro. Então a gente tem um campeonato muito extenso, com uma paralisação grande no meio, que vai servir para alguns clubes se reforçarem e também para prepararem melhor a equipe para o segundo tiro, né? Então a gente vai ter um tiro curto primeiro, com 10 rodadas, 11 rodadas. Não está muito certo isso ainda, porque alguns clubes vão pedir adiamento de jogos mais próximos ali ao Super Mundial. A tabela está já disponível até a 12ª, mas a gente sabe que pode ter alguma mudança. E depois vai ter um período de 15 dias de férias, né, para os jogadores que atuam aqui no Brasil, que não ganharam essas férias ano passado, também não vão poder ganhar esse ano por causa do calendário. Em que algumas equipes vão descansar e depois voltam para o Campeonato Brasileiro. E as equipes brasileiras que vão para o Super Mundial, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, elas terão que fazer uma viagem até os Estados Unidos, jogar pelo menos 3 jogos e depois voltar para o Brasil. E eu estou citando isso por quê? Porque Flamengo e Palmeiras, que são geralmente os times mais regulares do Campeonato Brasileiro, eles estão dentro desse Super Mundial e eles terão esse calendário afetado e diferente das outras equipes. Então eu acho que a gente pode ter surpresas, além do Flamengo e do Palmeiras como favoritos ao título, como sempre, podemos ter Internacional e Atlético Mineiro, por exemplo, surpreendendo, o Corinthians, dependendo do que vai continuar fazendo de trabalho até o meio do ano, também surpreendendo. Então a gente tem uma possibilidade maior de surpresas para esse ano, e até o próprio Botafogo, que também vai disputar o Super Mundial, vai defender o título. A gente pode colocar nessa gama aí de times favoritos. Eu quero saber possibilidade maior de surpresas, eu quero nomes. Vamos lá, e quem são os jogadores que podem se destacar, na sua opinião, Léo? Tem muita gente para se destacar esse ano, né? Porque se você olhar os elencos, né, o Corinthians foi contratar um craque internacional, trouxe o Yuri Alberto, o São Paulo tem o Oscar e tem também o Lucas, que não jogam esse primeiro jogo hoje, tá? Os dois estão fora por contusão, então é um problema para o São Paulo contra o Sport. Mas eu acho que o Atlético Mineiro, por exemplo, ele montou uma grande equipe, né, através da venda do Paulinho ao Palmeiras, entrou muito dinheiro. O Cuca é um treinador que ganhou já 2 brasileiros de pontos corridos, com o próprio Atlético Mineiro e com o Palmeiras, então ele conhece muito bem a competição. Então pode ser uma surpresa. O Internacional também muito organizado, já fez um segundo turno muito bom ano passado, e o Corinthians eu estou colocando como surpresa também, né? Porque o Corinthians ano passado brigou contra o rebaixamento, né? Então, claro que se o Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Inter, como o Atlético, não é uma zebra, mas é uma surpresa pelo fato deles não estarem muito bem nos últimos anos, diferente de Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que tem tido essa
essa possibilidade de disputar sempre. Agora, tem muito craque, tem o Neymar, a gente não pode esquecer que vai jogar o Campeonato Brasileiro, provavelmente ele fica até mais, pelo menos 1 ano e meio no Santos, tá? Isso não é oficial ainda, mas na festa da Federação Paulista de Futebol ontem, ele voltou a falar que está feliz no Santos, que quer ficar no Santos, e deu todo o entendimento de que vai ficar no Santos mais 1 ano e meio, pelo menos. O Santos está fechando um grande patrocínio para sua camisa, e isso vai ajudar a pagar o Neymar. Então, tudo se encaminha para que a gente tenha o Neymar como grande astro do Campeonato Brasileiro, se fisicamente ele se permitir. E o Dorival Júnior, hein? A relação ficou desgastada. Dorival não é mais técnico da seleção brasileira. Aliás, eu não sei se vocês percebem isso também, mas achei curioso. Nessa semana eu estava passando pelos corredores, nem sei se foi aqui ou se foi em algum outro lugar, mas eu escutava as pessoas conversando. Brasil já foi o país do futebol, depois dessa derrota aí que a gente teve. Aqui não é mais o Brasil do futebol, a seleção de hoje não é mais a seleção de antigamente. Você escuta conversas muito semelhantes por aí. O que desgastou a relação com o Dorival Júnior, Leonardo, na sua avaliação, hein? Olha, Débora, o Dorival, ele é um técnico que eu gosto muito do Dorival, acho que ele é um bom técnico, né? E aqui nos seus trabalhos em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele foi muito bem, né? Ele foi campeão brasileiro com o Flamengo, colocando Gabigol e Pedro para jogar juntos, que a maior parte dos técnicos não conseguiam, né? Ou jogava um ou jogava outro, então ele teve essa qualidade e ganhou um Brasileirão, uma Libertadores. Ele tirou o jejum de títulos do São Paulo na Copa do Brasil, que parecia quase impossível, né? São Paulo era o único dos grandes que não havia ganho a Copa do Brasil e ganhou. Ele que cria aquele Santos campeão da Libertadores 2011 com o Neymar em 2010, né? Ele não participou da Libertadores, mas ele criou aquele time todo, com Wesley no ataque, com Paulo Henrique Ganso, com Arouca. Então ele tem esse legado, né? Mas ele foi muito mal na seleção, né? A preparação para o jogo contra a Argentina foi muito ruim. A aplicação da parte tática dentro do confronto foi péssima. O Brasil tinha desvantagem numérica no meio de campo. A escolha de alguns jogadores que ele fez também para uma partida que exigia experiência e malandragem, entre aspas, boa, porque depois do que o Rafinha falou, o clima ficou muito pesado. Então ele errou demais, né? Então não foi só uma derrota, foi uma derrota e uma humilhação ao futebol brasileiro, porque foi uma derrota humilhante. E acho que a queda dele foi justa. Agora, a gente não pode deixar de citar o fato de que a CBF é uma bagunça total e depois da saída do Tite não tiveram a qualidade e o entendimento de futebol que eu acho que é necessário para escolher o técnico perfeito, né? Já é o segundo técnico que cai com essa administração e vamos para o terceiro em 2 anos. É muita coisa, né? Há 1 ano da Copa do Mundo, ainda dá para recuperar, né? Várias seleções, há 1 ano da Copa do Mundo, conseguiram consertar os seus trabalhos e bons trabalhos aconteceram, como a Argentina na última Copa, que também tinha uma bagunça fora de campo enorme, começa a Copa perdendo para a Arábia Saudita, cresce durante a Copa e é campeã. E o Brasil fez isso também em 2002, né? Quando o Felipão assumiu a seleção, ali mais ou menos 1 ano antes também, e consegue trazer o título para o Brasil. Mas 2002 a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, seleção. Léo, agora existe, eu ouço também muito se falar sobre a dificuldade de se convocar jogadores, porque existe uma conversa de CBF com empresários de jogadores. É real isso? É papo? É lenda urbana? Até onde a gente pode chegar nessa conversa? Bom, vocês trabalham com o jornalismo geral aí todo dia, né? Então vocês devem imaginar que a gente morando no Brasil não dá para duvidar de nada, né? As instituições no Brasil, de forma geral, não só no futebol, elas são capazes, e a gente vê exemplos todo dia, de se corromper, né? Ninguém tem uma prova, evidentemente, disso, né? Mas a gente ouve muito realmente. O que aconteceu depois do jogo contra a Argentina é que lançaram uma arte, né, com os jogadores da seleção brasileira e os empresários, né, que os jogadores têm. E eram poucos empresários e um empresário dominava essa lista, né? Esse empresário é o empresário um dos mais influentes do mundo hoje, né? Então, normal que ele tenha mais jogadores na seleção brasileira. Os grandes craques já na categoria de base procuram esse empresário porque sabe que ele tem entrada nos clubes do mundo inteiro. Então, é normal que ele tenha
mais jogadores. Mas teve também a entrevista do Maurício, ex-jogador do Palmeiras, que falou que o empresário queria comprar, né, uma chamada dele para a seleção brasileira. Acho que ele precisa provar isso de alguma maneira para a gente poder ir um pouco mais a fundo nesse sentido, ou até, né, alguém do Ministério Público, né, intimá-lo, né, para que explique isso, né, para a gente, porque a gente quer saber também se há esse tipo de coisa na CBF. Que pode haver, eu não duvido, porque a gente está no Brasil e a corrupção está em todas as escalas, né, do poder público e privado também, né? Pois é. Mas quem vem, hein, no fim das contas? Abel Ferreira. Você acredita nessa chance real? Não. Não, eu não acredito na chance do Abel Ferreira, pelo discurso dele, por tudo que ele falou, e o Palmeiras às portas de um evento que pode mudar a história do clube, que é o Super Mundial, né? A gente vai falar de novo do Super Mundial, porque na lista, né, numa pré-lista que a gente imagina que seja a lista da seleção, de 5 técnicos dessa lista, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Felipe Luiz, são 3 treinadores que estão e vão jogar esse Super Mundial. Uma outra opção, o Carlo Ancelotti, do Real Madrid, ele vai jogar esse Super Mundial. E a quinta opção é uma quinta opção que a gente não acredita que vá para a seleção, que é o Thiago Carpini, que é o técnico do Vitória, que foi técnico do São Paulo, e que nos bastidores dizem que o Edinaldo gosta muito dele. Mas eu acho que o Edinaldo gostar dele e ele ser técnico da seleção, a gente tem um caminho bem longo. Então, o Felipe Luiz, do Flamengo, já falou que não sente muito esse desejo nesse momento de ir para a seleção brasileira, porque ele tem uma carreira ainda muito curta. O Abel Ferreira já falou também que não iria para a seleção brasileira em outros momentos, né? As coisas podem mudar, em um segundo tudo pode mudar, né? Jorge Jesus? E o Jorge aparece como o cara que pode aceitar esse desafio, viu? Eu acho que hoje ele é o cara que está mais à frente para assumir a seleção brasileira. Pois é, pessoal passando, chance de entrar na seleção brasileira assim, como se fosse, né? Time da Série B. Ah, não quero agora não. Tem coisa mais importante para fazer. Um dia a seleção brasileira já foi prioridade para todo mundo. Ô, Léo. Né? É verdade. Desculpa, eu quero saber a sua avaliação, a sua opinião em relação a técnico estrangeiro, porque é um divisor. Tem gente que ama a ideia, tem gente que não suporta. Tem gente que fala, não, eu não vejo nada contra. E tem gente que super apoia essa iniciativa. Você tá de qual lado? Olha, eu estou do lado do hoje em dia, né? Do moderno, do que está acontecendo na vida, né? O mundo hoje não tem mais essas fronteiras, né? O estrangeirismo, essa coisa de, ai, caramba, vem um estrangeiro. Estrangeiros trabalham em outros clubes, em outras seleções no mundo inteiro. E aqui a gente fica com essa coisa de, é estrangeiro ou não é estrangeiro. Eu acho que a seleção brasileira tem que ter um técnico competente. Se o técnico for competente, não interessa qual a nacionalidade. É claro que vai haver um grito, né, da classe treinadores de futebol brasileiro contra isso. Citar a escola do futebol brasileiro, identidade do futebol brasileiro e outras coisas. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito em mundo globalizado, né? O que se faz no mundo inteiro é como em qualquer outra profissão ou qualquer outro negócio. O que está ganhando, todo mundo faz igual, né? O que dá certo, todo mundo imita. Dificilmente alguém cria alguma coisa nova, né? Quando cria, vai todo mundo fazendo igual, porque é muito rápido e globalizado. Então, os técnicos estrangeiros eles não vão tirar a identidade do futebol brasileiro, porque essa identidade já foi perdida há muito tempo, né? Ninguém joga como jogava nos anos 80, nos anos 90, e achar que o Brasil, voltando a ter uma identidade futebolística do passado, vai voltar a ganhar, é apenas, para mim, saudosismo. Não tem essa, não. Tá bom. Bom, para encerrar esse papo aqui com o comentarista da Rádio Band News FM de futebol, Leonardo Fontes, vamos voltar a falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, até para chamar as nossas transmissões aqui, Léo. Então eu vou falar a partida, você me diz quem é favorito na sua opinião, tá? Tem transmissão hoje para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Goiânia e Manaus, de São Paulo e Sport, a partir das 6h30. Quem leva? O São Paulo é favorito. Se vai levar ou não, já é outra coisa. Tá bom, favorito. Porto Alegre vai ter transmissão de Grêmio e Atlético Mineiro.
Olha, eu vejo o Atlético Mineiro com possibilidade de... Esse é palpite mesmo, tá? Eu acho que o Atlético Mineiro vai levar, porque o Grêmio não passa um bom momento e o Atlético tem um time que eu considero muito forte, um dos favoritos, e tem um contra-ataque muito bom também para jogar fora de casa. Eu aposto no Atlético nesse jogo. Tá, essa é a primeira partida das 6h30. Depois tem Flamengo e Inter. Esse jogo vai ser um jogaço, hein? 9 horas da noite, né? O Flamengo é favorito, mas o Internacional também tem um grande time, vai ser um baita jogo, mas o Flamengo é favorito pro confronto. Tá bom, achei que você ia falar empate. Fortaleza vai transmitir? Fortaleza e Fluminense, partida das 6h30 também. Nossa, o Fortaleza é a pior decepção, né, desse ano, por enquanto, jogando muito mal, perdeu o estadual para o Ceará, vai mal na Copa do Nordeste, e olha, tá mal demais o Fortaleza, hein? Chegou o Daverson ontem lá, né, o Daverson também não para em clube nenhum, mas acho que o Fluminense pode empatar fora de casa esse jogo. Tá bom. E para encerrar aqui tem Salvador, Juventude e Vitória também às 6h30. O Juventude jogando em casa é muito forte, né? O Vitória também não começa o ano tão bem. A gente não tem muito parâmetro para esse jogo, tá? Porque o Vitória e o Juventude jogaram mais seus campeonatos regionais. Eu acho que é um jogo meio sem prognóstico, mas eu diria que o Juventude, por jogar em casa, e é muito difícil sempre para os times do Nordeste jogarem no Sul e do Sul jogarem no Nordeste, né? Pela distância e pela diferença de clima. Então eu vou ficar com o Juventude nesse jogo. Tá ótimo. Léo, obrigada, viu, pelo bate-papo nessa manhã. Bom trabalho, bom fim de semana para você, bom campeonato brasileiro pra gente. Para todos nós, bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Valeu, até a próxima. Até mais.